Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Eletricidade e Magnetismo 1. Hoje a gente vai falar sobre a determinação do potencial elétrico, que é o tópico 3 do capítulo 23 do livro, né? Aqui a gente vai fazer dois exemplos relacionados à determinação do potencial elétrico. Um deles no condutor esférico, né? A gente vai ver como o comportamento do campo elétrico e do potencial. E a gente também vai, a partir desse condutor esférico, vamos falar sobre o efeito corona, que pode ser explicado através desse exemplo, né? E aí vamos falar um pouco também dos para-raios. E aí depois a gente passa um outro exemplo, que é o potencial elétrico entre duas placas paralelas, tá certo? E no final eu vou passar uma designação de exercício, que é muito parecido com esse aqui, desse exemplo aqui que a gente está mostrando. Então, para alguns casos, quando a gente conhece a distribuição de cargas, a gente pode usar ou essa equação ou essa, né? Equação 15 ou 16, e aí vai depender se a minha distribuição de cargas é infinita, né? Com cargas infinitesimais, ou se ela é discreta, com várias cargas separadas, né? Você pode usar uma dessas duas equações aqui. E existe também o caso em que a gente usa essa equação 17, tá certo? E nessa equação vale ressaltar que a gente tem que escolher um ponto arbitrário onde você vai considerar que o seu potencial é nulo. Então o primeiro exemplo é de uma esfera condutora carregada. A gente já viu lá no capítulo de Lei de Gauss que quando a gente tem um condutor esférico, todo o excesso de cargas tende a ir para a superfície, tá certo? Aqui nesse exemplo, ele fala o seguinte, ó, uma esfera condutora maciça, sem buracos, possui raio R e carga total Q. Determine o potencial em todos os pontos do exterior e do interior da esfera. Então é o seguinte, para a gente determinar o potencial, a gente pode fazer isso através do campo elétrico, né? Que é a equação 17. Aqui dentro, como vocês podem lembrar lá do capítulo de Lei de Gauss, dentro de um condutor não tem excesso de cargas. Todas elas tendem a ir para a superfície, né? Depois que fica estático, né? As cargas ficam estáticas, elas ficam todas agrupadas aqui na superfície do meu condutor. Então, pela lei de Gauss, aqui dentro, né? A gente viu lá no capítulo que aqui dentro o campo é zero, o campo elétrico vai ser zero porque não tem carga, né? Pela lei de Gauss, quando não tem carga, não tem campo, tá certo? Então, aqui já mostra um gráfico para o Rzinho menor que o raio, para uma posição menor do que o raio da esfera, o campo elétrico vai ser nulo, tá certo? E aí, quando esse campo elétrico for maior que o raio da esfera, aí ele vai ter o comportamento de uma carga pontiforme localizada no centro da esfera, como a gente já viu no capítulo anterior, né? Então vai ter esse comportamento 1 sobre R2 aqui, ó, esse gráfico aqui. Sendo que esse E aqui, ó, é o E máximo, que é o E na superfície. O E bem nesse pontinho aqui, beleza? Campo elétrico máximo é localizado aqui na superfície da esfera condutora. E a partir desse campo elétrico a gente consegue calcular o potencial, né? O primeiro ponto é o seguinte, a gente usando a equação 17, a gente tem que VA menos VB, ele é a integral de E escalado de L. Mas como a gente viu, dentro do condutor esférico o campo é zero. Então, se eu pegar dois pontos A e B dentro daquela esfera e fizer essa integral, eu vou integrar zero escalado de L, né? Então, vai dar zero. VA menos VB vai ser zero, ou seja, VA vai ser igual a VB, tá? E aí, como VA é igual a VB, significa que o potencial elétrico dentro do condutor esférico ele é constante. VA é igual a VB. Quaisquer dois pontos A e B que eu pegar vão ser iguais aqui dentro, né? Então, quando o Rzinho é menor que o raio da esfera, o potencial é constante, certo? Constante. E aí, a partir do momento que ele passa do raio aqui, ó, aumenta, o Rzinho fica maior do que o raio da esfera, a gente tem esse comportamento aqui, que é um comportamento de um potencial elétrico de uma carga pontiforme localizada no centro da esfera aqui,
como a gente já viu, né, é como se toda a carga dessa esfera estivesse localizada no seu centro. Então a gente vai ter essa equaçãozinha 1 sobre 4πε0, que é a carga da esfera, sobre o r, que é a distância do ponto que a gente está medindo ao centro dela, tá certo? E sendo que o potencial elétrico máximo, de novo, vai ser esse do interior da esfera, que é o mesmo aqui da superfície, que é 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre R, tá? Aqui a gente tinha que o campo máximo era isso aqui, né? 1 sobre 4πε0 Qzinho sobre R ao quadrado, e o V máximo é dado por isso. Perceba que tem uma relação entre eles. Se eu multiplicar esse E máximo pelo raio, eu vou cair no V máximo, né? E aí a gente já entra nessa parte de ionização e efeito corona, ó. V máximo é R vezes E máximo, tá? O que é que isso aqui significa? Que se eu entregar uma diferença de potencial específica aqui, um constante, por exemplo, ao variar esse raio da esfera, eu vou acabar variando também o campo máximo aqui, tá certo? Então, vamos supor que eu tenho um potencial máximo aplicado naquela esfera condutora. Se eu aumento o meu raio, tá, eu tenho um raio R qualquer e um campo máximo qualquer aqui. Se eu aumentar esse meu raio em 2 vezes, esse E máximo vai ser reduzido em 2 vezes, entendeu? Para manter constante isso aqui. E vice-versa, tá? E aí existe um efeito, esse efeito corona, que ele acontece quando o campo elétrico máximo ele atinge o valor de 3 vezes 10 a 6 volts por metro, ou seja, 3 milhões de volts por cada metro, tá? E aí quando isso acontece, quando o campo elétrico máximo atinge esse valor, a gente vê o efeito corona aparecendo ali no objeto. Aqui tem duas imagens mostrando esse efeito aqui na prática, ó. Como o campo elétrico aqui ele atingiu o seu valor máximo, acontece que o excesso de cargas, o condutor não consegue mais ser carregado sem que ele passe essas cargas para a atmosfera, né, através do ar, tá? Então o ar ao redor dele se torna condutor e ele começa a conduzir aqui, ó, perdendo esse excesso de cargas para a atmosfera. Perceba que nessas regiões onde tem umas menores curvaturas aqui, vamos dizer assim, né, ó, aqui bem na bordinha mesmo, ó, é onde mais se manifesta, tá? Porque aqui o raio é pequenininho e mais facilmente, pela equação que a gente mostrou, ele atinge o E máximo. E aí com o E máximo ele vai, não tem jeito, ele vai jogar essas cargas para a atmosfera, ele vai conduzir através do ar, tá certo? Formando esses arcos aqui e fazendo com que o condutor se descarregue, tá? Ele tem que ter uma carga máxima que ele atinge, ele não passa daquilo ali por causa desse campo elétrico máximo. Então, essa equação ela está trabalhando ali, né, naquela para gerar esse efeito. Quanto menor o raio para um mesmo potencial máximo, eu consigo ter um E máximo mais facilmente, mais rapidamente, né? Então isso vale aí para aquela situação que eu acabei de mostrar. Por exemplo, ó, lá no gerador de Van de Graaff, no gerador de Van de Graaff, quanto maior o raio dessa esfera do topo do gerador aqui, ó, quanto maior esse raio de curvatura, maior vai ser o potencial máximo que esse condutor vai poder ter, né? Gerando aí um efeito mais nítido aqui, por exemplo, levantando o cabelo da menina mais facilmente. Se essa curvatura fosse menor, ia acontecer que para um dado potencial, ele ia começar, um potencial menor do que o que ele gera aqui, ele ia começar a descarregar para a atmosfera e não ia conseguir gerar uma voltagem tão alta quanto ele está gerando aqui, tá certo? Então, quanto maior esse raio de curvatura, mais ele consegue atingir voltagens mais elevadas. Então aqui ele dá um exemplo, ó, se eu tivesse um gerador de Van de Graaff com um raio de 2 metros, né, como o meu E máximo é de 3 milhões de volts por metro, ó, a voltagem máxima que ele atinge é de 6 milhões de volts, entendeu? Então assim,
Isso porque ele tem um raio muito grande, né? 2 metros vai dar um diâmetro de 4 metros, entendeu? Então é um gerador gigantesco, né? E aí ele consegue atingir esses 6 milhões de volts aqui, tá certo? E aí essa mesma equação consegue explicar por que condutores com pontas, eles tendem a se descarregar mais facilmente, eles tendem a atingir esse efeito corona mais facilmente, né? A, a gente vê isso em pontas de fios, quando você liga ali uma bateria, por menor que seja, aproxima um condutor, um fiozinho do outro, você vê uma faísca sendo atravessando o ar, né? Justamente porque os fios têm um raio de curvatura pequeno, tá certo? Não significa que atinge o campo máximo, tal, mas assim, em um dos fios pelo menos, né? Mas atinge mais facilmente, tá certo? O efeito corona ele acontece mais facilmente com condutores que têm raios menores, né? De acordo com essa equação aqui. Quanto menor o raio, mais rapidamente esse meu E máximo atinge, chega nesse valor de E máximo aqui, né? O campo, com uma voltagem, com a mesma voltagem, tá certo? E aí, para finalizar, tem um segundo exemplo aqui, que é para determinar o potencial elétrico entre duas placas paralelas carregadas com cargas opostas, né? A gente tem aqui, ó, a carga de baixo com potencial menor, localizada em cima do zero aqui, ó, do meu sistema de coordenadas, e a carga de cima com potencial maior, localizada aqui no ponto Y igual a A, tá certo? E o campo elétrico vem de cima para baixo, aqui em cima é a placa positiva, essa de baixo é negativa, né? E a gente tem uma distância D entre as placas. Aí, lá da equação, o livro menciona essa equação lá atrás, né, que é a energia potencial de uma partícula aqui entre essas placas é dada por Q0 é Y, tá certo? Que é a carga de teste vezes o campo elétrico vezes a altura Y. É muito semelhante à energia potencial gravitacional, só que aqui a gente, lá, né, a energia potencial gravitacional era o que? Era mgh. M seria o equivalente da carga, G, que é o campo gravitacional, seria o equivalente ao campo elétrico, e H é o nosso Y aqui, que também é a altura, né? Então, mgh para a energia potencial gravitacional e Q0 é Y para a energia potencial elétrica. Se eu dividir essa energia U por Q0, né, eu tenho a minha voltagem em função de Y. E aí eu divido isso por Q0, fica só EY, tá certo? E aí a gente tem o seguinte, o potencial elétrico entre as duas placas é dado por EY. E se você aplicar a equação 17, VA menos VB vai ser exatamente igual a E vezes a distância entre as placas, tá? Simplesmente o campo é constante, vale lembrar que são placas infinitas, né? Então esse campo aqui é uniforme, ele não vai mudar ao longo desse caminho aqui de X nem de Y. Então a diferença de potencial entre dois pontos, esses dois pontos A e B aqui, vão ser simplesmente o campo elétrico uniforme vezes a distância entre as placas, né? Certo? Vale lembrar que esse resultado ele só vale para esse caso em que o campo é uniforme, tá? O campo é uniforme. E vale lembrar também uma outra observação é que esse potencial zero é arbitrário, né? A gente escolhe arbitrariamente, assim como lá na energia potencial gravitacional você escolhia um nível como sendo a energia potencial zero, tá certo? Na maioria das vezes a gente escolhia o chão como sendo o nível zero de energia, né? Que é o nível em relação a maioria das pessoas ali. As pessoas estão no chão, põe o chão como referência. Aqui a gente tem que escolher necessariamente uma placa de referência, né? E aí ele acaba escolhendo essa placa azulzinha aqui, a placa negativa, como sendo o nível zero, tá certo? Então isso aqui é totalmente arbitrário, não é nada absoluto. E aí para encerrar, eu estou deixando aqui a questão 23.37, né? Que ela é semelhante, muito parecida com esse exemplo que a gente acabou de mostrar. Fala de duas placas metálicas paralelas grandes, né? Com cargas opostas do mesmo módulo. Ele dá aqui a distância entre as placas, 45 milímetros,
e diz que a diferença de potencial entre elas é 360 volts. Aí ele pergunta aqui, ó, qual o módulo do campo elétrico, né, que é um módulo constante, é um campo uniforme, qual o módulo da força que esse campo exerce. Aí você usa aqui a definição de campo elétrico, né, força é carga vezes o campo. Ele deu aqui a carga e tal. Aí ele fala, usando o exemplo o resultado da parte B, calcule o trabalho realizado pelo campo elétrico, né, quando ela se desloca da placa com potencial mais elevado, que é a placa de cima, né, até a placa com potencial mais baixo, que é a que está embaixo. Né. Você vai ali aplicar então a definição de trabalho, que é integral de F escalar ds, né, certo? E aí comparar esse resultado com o resultado da parte C com a variação de energia potencial na mesma carga a partir do potencial, né? Calculando a partir do potencial. Então, questãozinha muito parecida, tá certo? Usa aí outros conceitos de outros capítulos também, na parte de trabalho, tá? Mas tá tudo relacionado, a gente falou de trabalho nesse capítulo também, tá certo? Então, deixando essa questãozinha para vocês fazerem aí, tá? E é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só me mandar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.